rapaziada, terminou empatado, Botafogo versus Fortaleza, 1 a 1. Resultado assim que, cara, dava pro Botafogo ter conseguido a vitória contra o Fortaleza. Um time do Fortaleza vindo de resultados ruins, não vivendo um bom momento, por mais que jogasse dentro de casa. Deu pra gente ver no jogo de hoje, principalmente quando o Botafogo colocou ali mais dos seus jogadores titulares, principalmente quando colocou o Júnior Santos e o Marlon Freitas, que o Botafogo tinha totais condições de sair com os 3 pontos contra o Fortaleza. Então assim, cara, muita gente vai falar, um resultado bom, empatar com o Fortaleza fora de casa, e eu até concordaria contigo se estivesse em outras circunstâncias, mas pegando as circunstâncias do jogo de hoje, acho que o Botafogo poderia ter saído com um resultado melhor dessa partida. O Botafogo tinha capacidade de conseguir a vitória, inclusive perdeu algumas oportunidades, quase marcou o gol e foi melhor do que o Fortaleza. Um jogo que no primeiro tempo o Fortaleza foi ligeiramente melhor do que o Botafogo, não muita coisa. O Botafogo não fez um grande primeiro tempo, mas eu não vi o Fortaleza com essa superioridade toda. É claro, o Botafogo tinha problemas de marcação, principalmente pelas laterais do campo. O Cuiabano não conseguia fazer um bom encaixe de marcação pelo lado esquerdo e o Matheus Ponte pior ainda pelo lado direito. O Matheus Ponte e o Bastos, principalmente assim na primeira etapa, não fizeram um bom jogo. O Matheus Ponte deixando muito espaço, perdendo duelos individuais, e o Bastos também deixando bastante espaço e perdendo duelos individuais. O que não é do Bastos. O Bastos é um jogador que se notabiliza por ganhar esses duelos individuais, principalmente no corpo a corpo. Até se vocês perceberem no gol do Fortaleza, foi um duelo que o Bastos acaba perdendo, abre espaço no sistema defensivo do Botafogo. O Cuiabano não estava bem posicionado, até porque talvez ele não esperava que o Bastos fosse levar o giro, e acaba levando ali uma bola entre o Cuiabano e entre o Alexander Barbosa. Mais um que não fez um bom jogo hoje foi o John. Eu acho que era uma bola defensável. Então assim, o Botafogo sai atrás do placar, leva o gol, demora a se acertar na partida, muito porque o Botafogo não tinha um atacante de referência, e o Botafogo tentava jogar pelas laterais do campo, tanto com o Matheus Ponte, tanto com o Cuiabano, centralizava um pouco mais o Luiz Henrique, centralizava um pouco mais o Jefinho, e tinha o Romero armando um pouco mais do jogo por dentro, junto com o Tietê, junto com o Danilo e junto com o Gregory. Essa era a organização do time do Botafogo. Só que o Fortaleza fazia uma linha de 5 atrás, era 3 zagueiros praticamente, e baixava os seus 2 alas para fazer a marcação. Então tirava espaço do Botafogo do seu jogo preferido, que é pelas laterais do campo. E claro, quando você tem o Matheus Ponte, você perde em qualidade técnica comparado ao Damian Soares. O Cuiabano não fez um bom primeiro tempo, já no segundo tempo sim, eu achei que o Cuiabano melhorou demais. E o Botafogo, mesmo sem fazer um grande primeiro tempo, mesmo sem ter lá grandes oportunidades de gol na primeira etapa, o Botafogo, quando vai um pouquinho mais vertical, quando joga um pouco mais vertical, quando acelera um pouco mais o passe, já consegue quebrar as linhas de marcação do Fortaleza. E é aí que sai o gol do Botafogo. Você quebra as linhas de marcação do Fortaleza, consegue um escanteio. E aí um ponto que eu sempre falo do Botafogo, cara, o time do Botafogo é uma equipe forte no jogo aéreo ofensivo, principalmente quando joga o Danilo Barbosa. Um ótimo cruzamento do Romero, que assim, entre os jogadores do Botafogo no primeiro tempo, era o que mais se voluntariava a aparecer pro jogo, a tentar jogar, a criar oportunidades de gol. O Romero era esse cara no time do Botafogo na primeira etapa. Ele faz a cobrança do escanteio, acha o Danilo Barbosa, que faz o gol de empate do Botafogo. E não era o amasso do Fortaleza. O Fortaleza era sim um pouco superior ao Botafogo no jogo, era mais organizado, conseguia conectar melhor as jogadas, mas não era aonde o Fortaleza amassava o Botafogo, bem longe disso. O Botafogo consegue gol de empate mesmo sem jogar bem, mesmo sem fazer um grande primeiro tempo. O Fortaleza logo em sequência quase consegue fazer outro gol e ficar em vantagem, mas o Botafogo consegue se segurar até o intervalo. E aí no intervalo, com certeza, o Arthur Jorge ajusta posicionamento no time do Botafogo. O Botafogo deixa de sofrer tanto pelas laterais do campo como sofria no primeiro tempo. O Cuiabano melhora demais individualmente falando, começa a ganhar mais duelos individuais, começa a prender melhor a bola, começa a ter mais calma. O Cuiabano estava muito afobado, estava muito sem confiança no primeiro tempo, e com certeza o Arthur Jorge conversou com ele no intervalo e ele voltou melhor. O Botafogo tem uma melhora também no encaixe do Bastos com o Matheus Ponte. Por mais que o Matheus Ponte não tenha feito um bom jogo tecnicamente falando, ele conseguiu se posicionar um pouco melhor, tirando mais os espaços do Breno Lopes no segundo tempo. O Botafogo consegue ficar mais com a posse de bola e consegue ser mais vertical. O que estava faltando para o Botafogo conseguir criar as oportunidades de gol? Estava faltando velocidade pelas laterais do campo, e estava faltando também alguém mais
organizador no meio de campo. E o time do Botafogo melhora demais quando ele coloca o Diego Hernandes no segundo tempo. O Diego Hernandes entrou bem no jogo, é mais um jogo que eu gosto do Diego Hernandes. É um jogador que marca firme, é um jogador voluntarioso o tempo todo e está melhorando tecnicamente. Eu estou vendo evolução técnica no Diego Hernandes jogo após jogo, desde a chegada do técnico Arthur Jorge. Ele coloca o Marlon Freitas um pouco mais tarde no meio de campo. Marlon Freitas organiza muito melhor o meio de campo do Botafogo. É o cara que consegue ter o passe mais refinado, consegue fazer uma virada de jogo, consegue se adiantar no campo de defesa do Fortaleza e coloca o Júnior Santos, que tá jogando muita bola, né, cara? O que faz o Júnior Santos hoje no futebol brasileiro? Pra atacante, pra centroavante, ele é o melhor, cara. Velocidade, técnica, arranque, jogo de corpo, jogador que se impõe dentro da área contra os adversários. Então o Júnior Santos e o Marlon Freitas, junto com o Diego Hernandes, fazem uma diferença muito grande no time do Botafogo. O Savarino também entra bem no jogo. O Jefinho hoje até fez um jogo um pouquinho melhor do que ele vinha fazendo, mas o Savarino entra e também consegue gerar mais jogo pelo time do Botafogo, fora que ele também consegue dar uma oxigenada no time. Mas o Botafogo tenta e acaba que não consegue marcar o gol, que o deixaria em vantagem no placar, mas também não cedeu tantas oportunidades de gol pro Fortaleza no segundo tempo. Digamos que o Fortaleza não teve assim nenhuma grande chance, teve até um gol impedido na jogada de escanteio, mas não teve aquela grande chance. O Botafogo teve as melhores oportunidades no segundo tempo, e por isso que eu falo que o Botafogo deixou de ganhar 2 pontos no jogo de hoje. Poderia ter ganhado os 3 em vez de ter ganhado só 1. Se tivesse um pouco mais de sorte nas finalizações, o Botafogo tinha totais condições de ter saído com os 3 pontos hoje. É o que eu falei, o Fortaleza não vive um bom momento, o Botafogo é mais time do que o Fortaleza, tem um elenco melhor, tem jogadores mais qualificados tecnicamente, então o Botafogo poderia ter saído ali com os 3 pontos e poderia hoje até estar em condição melhor na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, galera, vamos ver como é que foi Botafogo versus Fortaleza. Fortaleza começa melhor do que o Botafogo, o John começa dando essa bobeada. Eu não sei se foi isso que até tirou um pouco da confiança do John no restante da partida, mas eu senti hoje o John mais inseguro do que ele é em outros jogos. Ele acaba levando esse gol aí, que se vocês repararem, era uma bola defensável, não era uma bola fácil, foi bem chutada pelo Pochettino, mas era uma bola defensável, até porque o John acaba até tocando na bola, cara. Então era uma bola defensável. Ó, vem o chute do Pochettino. O John até toca na bola, mas ela acaba entrando para dentro do gol. Isso, claro, aconteceu, já expliquei para vocês. Desencaixe de marcação no Botafogo. O Botafogo perde um duelo individual. O Fortaleza ganha o duelo individual do Breno Lopes em cima do Bastos. E aí consegue gerar espaço na defesa do Botafogo. Fortaleza tem essa chance também já no início do jogo, no qual consegue a finalização limpa. O Alexander Barbosa salva essa bola. Uma bela salvada do Alexander Barbosa, porque 2-0 complicaria demais pro Botafogo. Esse foi um momento que o Botafogo estava perdido no jogo. Foi o que eu falei. Fortaleza não precisou fazer uma grande partida, não fez uma partidaça no primeiro tempo, mas era mais organizado que o time do Botafogo. O Botafogo demora a se encontrar no jogo, porque o Fortaleza neutraliza bem uma das grandes jogadas do Arthur Jorge, que é isso, até o Cuiabano tentando. Jogada de linha de fundo para você buscar jogadores dentro da área. Então ele utiliza bastante os laterais do Botafogo. O Cuiabano e o próprio Matheus Ponte tem liberdade o tempo todo para avançar no time do Botafogo. Mais uma jogada aí do Fortaleza, a bola passa direto, uma cobrança de falta. É claro, o Botafogo jogando com a equipe alternativa perde em qualidade técnica em algumas posições e faz falta, né, rapaziada? Falta em cima do Danilo Barbosa, cobrança do Oscar Romero, a bola vai por cima, passa ali rente o travessão. Mas aqui o Botafogo já se assentava um pouco mais no jogo, ficava um pouco mais com a posse de bola, tirava um pouco mais do conforto do Fortaleza. E aí, uma bela finalização do Jefinho. O Luiz Henrique tinha tentado um drible anteriormente e o Jefinho bate essa bola bem no ângulo. O João Ricardo faz uma defesaça, porque essa bola realmente tinha endereço. E aí o Danilo Barbosa sobe de cabeça, dá uma testada daquelas que o goleiro tem nem o que fazer, né, cara? A imposição do Danilo Barbosa no jogo aéreo ofensivo é coisa de maluco, cara. O que ele cabeceia bem, tá de brincadeira. Já tinha feito um gol assim, né, em Botafogo versus Fortaleza na temporada passada. E agora faz novamente. Então o Botafogo, mesmo sem fazer um grande jogo, acaba saindo ali com empate na primeira etapa. Logo na sequência o Botafogo quase leva o gol, né, cara? Olha aí o chute do Marinho
E o Renato Kaiser quase consegue aproveitar, mas assim, uma desatenção que não pode acontecer no Botafogo, né? Você não pode fazer o gol e levar o outro logo em sequência, praticamente na saída de bola, pô. Isso aí foi desatenção que o Botafogo teve. No segundo tempo, o Botafogo volta melhor, o time volta mais acertado, mais ajustado. Aí foi uma falta do Romero em cima do Breno Lopes. Ele leva cartão amarelo, o Arthur Jorge rapidamente até já tira ele da partida, né? Mais uma jogada do Fortaleza, chegou muito bem travando na bola ali o Gregory. Só pega a bola o Gregory, que é um volante de marcação do Botafogo. Fez até um bom jogo nos combates defensivos. Aí um carrinho do Matheus Ponte em cima do Pochettino. O Matheus Ponte não se achou no jogo hoje. Eu acho às vezes até o Matheus Ponte um pouco mole, sabe? Ele é um cara que precisa entregar mais. Aí ele até faz um bom cruzamento. Era uma boa bola do Matheus Ponte, cruzando bem, buscando o Júnior Santos no segundo pau. Mas o Kusevich consegue cortar bem também essa bola. E aí um lance polêmico na partida, rapaziada, porque essa bola não tinha saído. O juiz marca a saída de bola, mas a bola não tinha saído por completo. E na sequência dessa jogada, tem uma bola ali perigosa que é sobrando para o Júnior Santos. Mas o juiz marcou saída, não tem mais o que fazer, né? Aí uma jogada do Cuiabano, que o juiz acaba marcando falta dele, a cobrança de falta do Pochettino, até parecida com a do Romero, né? A bola passa até numa altura parecida da falta cobrada pelos dois, passa sobre o travessão, rente. Mais uma jogada do Botafogo, bom cruzamento do Damian Soares. Cara, a diferença do Damian Soares pro Matheus Ponte é muito grande. Ele faz essa bola pro Júnior Santos, que quase marca de primeira. Mas o Damian Soares, como ele dá mais consistência para lateral do Botafogo, defensivo e ofensivamente, como ele apoia bem o Damian Soares, gosto demais. Bolão do Marlon Freitas pro Júnior Santos, aí que entra o que eu falei com vocês, né, cara? Vocês veem que no segundo tempo o Botafogo teve mais possibilidades de marcar o gol do que o Fortaleza. O Botafogo foi mais contundente, chegou mais, levou mais perigo ao gol do Fortaleza. Então poderia ter saído com resultado melhor. Um lance de falta do Alexander Barbosa em cima do Lucero, que ele dá cartão amarelo pro Barbosa. Chute aí do Moisés, a bola vai por cima, ele tenta bater colocado, a bola sobe demais. E aí o gol impedido do Fortaleza, bem anulado, né? Tava bem à frente. O Lucero nem precisa tanto de linha, né? Tá à frente, assim, fica claro. E eu acho que não vai aparecer aqui, né? Não vai aparecer aqui, mas o Botafogo quase faz um gol no finalzinho do jogo com o Júnior Santos. A bola ali que o Tite rebate mal, o Júnior Santos quase faz o gol e o João Ricardo faz a defesa. Mas foi isso, rapaziada. Empate, Botafogo Fortaleza. Um jogo no qual o Arthur Jorge decidiu poupar jogadores importantes do Botafogo, pensando na Libertadores no meio de semana. Ele acabou colocando o Luiz Henrique muito por dentro. O Luiz Henrique não conseguiu fazer um grande jogo. Mas é isso no geral. Um resultado não é de todo péssimo pro Botafogo, empatar fora de casa. Mas é o que eu falei, para um time que tem a ambição de brigar lá em cima do Campeonato Brasileiro, hoje era um jogo pro Botafogo ganhar 3 pontos. Era um jogo completamente ganhável pro Botafogo. Mas é isso, rapaziada. Comenta embaixo a opinião de vocês. Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui!